Poderia deixar de comentar esse decreto do Lula das cotas para filmes nacionais, o cinema brasileiro da Ancine. Então, nesses últimos dias, ele estabeleceu um decreto para obrigar as salas, as empresas de cinema no Brasil, para exigir cotas, filmes nacionais. Então a gente vê que não, já basta que existam as cotas nas faculdades, cotas trans, negros, índios, pardos, caboclos, que isso já é uma pauta esquerdista. A gente está vendo acontecer agora do cinema brasileiro. Isso o Bolsonaro fez com muita propriedade. Ele foi concluída com sucesso, essa pauta do Bolsonaro, porque ele tirou toda a sujeira debaixo do tapete, mostrando a verdadeira face da classe artística no Brasil, da Rede Globo Lixo e Companhia Limitada, da imprensa brasileira, mostrando que esse pessoal vive às custas da Lei Rouanet. No início do mandato do Lula, em 2023, ele já tinha liberado 16 bilhões de reais. Ao todo, parece que até o final do seu mandato, se não for mais, vai chegar na casa dos 50 bilhões de reais para a Lei Rouanet, para que esses artistas viessem a fazer as produções de filmes, sua arte, E muitos deles são da Rede Globo, de outras emissoras de canais aqui do Brasil. E o povo ficou com ódio, na sua grande maioria, desse pessoal, dessa classe, com razão, porque eles vivem arrotando caviar às custas dos nossos impostos, do nosso dinheiro. E no início do seu mandato, em 2023, em janeiro, ele já tinha colocado em vigor aquela lei que já existia da Ancine sobre essas cotas, essa obrigação de se passar os filmes nacionais nas salas de cinema aqui em todo o território brasileiro. E agora ele veio com esse decreto para reforçar essa lei, para que seja obrigado. Só que os donos de salas das empresas cinematográficas, eles não querem comprar esses cinemas nacionais, quer dizer, esses filmes nacionais, porque ninguém está querendo assistir, porque o pessoal está com ódio, o pessoal está com aversão a toda essa classe artística. Isso o Bolsonaro, como eu já disse, fez muito bem. O Bolsonaro não conseguiu governar, na sua primeira fase de governo, foi em 2019, aquela convocação do Ramagem, um delegado da Polícia Federal, para ser o diretor da Polícia Federal, no mandato de Bolsonaro. Ele não conseguiu colocar, porque o Alexandre de Moraes, o STF, já barrou. Não pode, tem amizade, tem relação, vínculo com a família, é amigo de Bolsonaro, e foi uma falácia. A gente viu que é mentira. Tanto é que o Zanin, e os outros ministros do STF, como Flávio Dino, são assim com Lula desde criança, desde jovem. E puderam assumir o cargo de ministro do STF. Entendeu? Então por que o Ramagem, na época, em 2019, não foi o diretor da Polícia Federal? Porque eles não quiseram, o sistema não quis. E ele deixou por isso mesmo, ele não conseguia governar. A Polícia Federal faz parte do Poder Executivo, não faz parte do Poder Judiciário. Mas hoje a gente vê que quem está manipulando a Polícia Federal é o Poder Judiciário, no órgão STF. Então, dali para frente o governo não conseguiu governar e mesmo assim fez um excelente governo que fechou com superávit de mais de 60 bilhões de reais, enquanto que esse desgoverno está no déficit, na casa dos trilhões de reais. E agora, Bolsonaro colocando toda essa sujeira debaixo do tapete, dos artistas, da classe artística, e a gente vê que eles vêm perdendo popularidade, credibilidade diante do povo brasileiro, porque a gente sabe que esses artistas estão vivendo uma vida boa, mansões, carros de luxo, viajando o mundo inteiro às custas do nosso dinheiro, porque a Lei Rouanet que tem bancado esse tipo de vida de luxo desses artistas. E, em compensação, por causa de Bolsonaro, do governo passado, eles ficaram na bancarrota. A fonte
tinha secado, as portas tinham sido fechadas dos cofres do Poder Executivo. Mas agora com Lula eles tentam reanimar novamente, colocando essa lei, né, de volta, juntamente com esse decreto que foi assinado esses dias atrás, para obrigar o sistema de cotas, né, obrigar a passar goela abaixo os filmes nacionais dessa gente. Só que as pessoas, mesmo obrigando, as salas sendo obrigadas a comprarem, a exibirem esse tipo de produção nacional, ninguém quer mais assistir. Fica vazio. Como a gente viu no show do Diogo Nogueira, lá em Copacabana, patrocinado pela TIM, um dia desses aí passado, mês passado, ficou vazio, não tinha ninguém. Só tinha ali os garis, né, varrendo ali a praia, em torno do show, e estava completamente vazio. Você está vendo a Ivete Sangalo, a Ludmilla, tendo os seus shows cancelados porque vem apoiando o Lula, né? Fizeram um L. E ele está vendo tudo isso e está obrigando com esse decreto de que as pessoas, quer dizer, as salas, as empresas cinematográficas que exibem cinema nos shoppings, serão obrigadas a passar, veicular os filmes nacionais. Só que isso não vai dar muito certo, não está dando, porque os artistas estão sendo odiados. A gente vê a repulsa do povo brasileiro, né, nas reportagens da Globo, no dia a dia, ao vivo, ele chamando a Globo de lixo, e os artistas estão sendo rechaçados por toda a sociedade, né, principalmente a classe média. Então a gente vê que esse decreto ele está tendo um valor, está em vigor, é a obrigação dessas cotas, mas na prática isso não vai funcionar. Então isso é uma vergonha. O Bolsonaro não conseguiu governar, logo no primeiro momento com Ramagem em 2019 não conseguiu colocar, e daí foi vários, né, impedimentos do Poder Judiciário, do STF, que vinha perseguindo o Bolsonaro o tempo todo. A gente viu isso durante a pandemia também. Mas o Bolsonaro deixou um grande legado e descortinou, desmascarou toda essa classe artística. E alguns ficaram do lado de Bolsonaro, como Regina Duarte, Cássia Kiss, entre outros artistas do passado, da elite global. E aqueles que ainda permanecem do lado do Lula, do sistema, porque estão recebendo uma bolada, né, da Lei Rouanet. E quem paga a conta? É o pobre, é o povo. Somos nós que temos pagado essa conta, essa vida malandra, vida boa, dessa classe artística, de todos eles. Eles fizeram L. Eles não estão nem aí para o Brasil e muito menos para o povo, para o pobre, como a esquerda gosta de bater no peito, que está em prol, a favor dos pobres. Mas isso é uma falácia, é uma narrativa e que não condiz com a verdade. Então, e essa foi a medida, esse decreto, a gente está trazendo aqui, fazendo esse comentário político, porque o Bolsonaro não conseguiu fazer muita coisa, e fez. E o Brasil estava decolando para o sucesso, mesmo sendo impedido de todos os lados. E conseguiu, sim, com êxito, sucesso, desmascarar toda essa classe artística que já vinha vivendo do nosso dinheiro há décadas atrás, desde a inauguração da TV Tupi lá atrás, da Rede Globo, que já fez mais de 50 anos, que hoje está na decadência. Eles vivem na mamata, na teta do Estado, na Lei Rouanet e muitos outros benefícios. Essa é a verdade. Toda a imprensa brasileira, na sua grande maioria, é bancada com o nosso dinheiro. Isso é incontestável e é verdade. Entendeu? Então quem paga a conta somos nós. E o pobre? O pobre, como já dizia o Chico Anísio, o pobre é que se exploda. Ele deveria ter morrido. Ele falava isso de brincadeira, mas com um fundo de verdade. Entendeu? Esse é o nosso canal. Nos ajude a chegarmos até 10 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo, dê aquele like. Eu sou o Alexandre da Medicine News e voltaremos nas próximas notícias, com um pouquinho de humor, mas falando a verdade. Um grande abraço e até a próxima.